Irmãos, bom dia, graça e paz. É um prazer estar novamente com vocês aqui. Na semana passada nós estudamos sobre a violência contra a natureza e hoje, continuando a temática sobre a violência, nós vamos falar sobre a violência da fome. Claro que violência não é um assunto bom de falar, né? E associada à fome, então, nós temos algo ainda, né, mais desagradável ainda. Mas nós precisamos de fazer algumas reflexões sobre essa temática, né? Nós vivemos num mundo hoje que tem fome. E quando eu estou falando de fome, estou falando especificamente da fome material. Não estamos fazendo aqui nenhuma análise espiritual nesse momento, né? Uma fome, nós temos hoje milhões de pessoas, na verdade, nós temos entre 8 e 9 bilhões de pessoas no mundo, e cerca de 1/4 dessas pessoas passam fome. Eles não têm nenhuma segurança alimentar, né? Alguns não têm alimentos, outros, quando têm, não têm a alimentação adequada. Essa alimentação ela pode estar contaminada ou insuficiente, portanto, problemas de segurança alimentar. E muitos têm alimentação em excesso, que também, embora não sofram o problema de fome, mas passam pelo problema de segurança alimentar, porque eles não estão se alimentando corretamente. Nós temos países que produzem muito, mas em alguns locais essa produção também não chega à mesa de todos. Nós temos um grande número, né, de desperdício, nós temos altos índices de desperdício da alimentação, e isso tudo serve para engrossar a violência da fome que nós temos hoje no mundo. Nós vamos começar com uma reflexão de uma passagem bíblica. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, vamos entender o seguinte: houve grande fome em Samaria, está no versículo 25, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Não precisa pensar com relação ao câmbio atual e o quanto representa dessa moeda. De qualquer forma, é um preço inflacionado. Mas, em primeiro lugar, vamos entender o seguinte: a cidade de Samaria estava cercada pelo exército sírio e as pessoas chegaram a praticar esse preço aqui falado. Agora, por que se dá um preço tão alto na cabeça de um jumento? Em primeiro lugar, um jumento era um animal, conforme Levítico 11, um animal que não podia ser comido. O jumento era um animal apenas para o transporte de carga, portanto, ele era usado apenas para a logística em Israel. No entanto, no momento de fome, alguém precisou de utilizar a cabeça de um jumento como alimento. Além de ser um alimento proibido, a cabeça de um animal, e principalmente de um jumento, não é a melhor parte para se comer. Lembramos que aqui não estava sendo oferecido o colchão, não estava sendo oferecido nenhum pedaço com bastante carne. Estava oferecido a parte pior para se vender, a cabeça. A pior parte, um animal que não deveria ser comido e mesmo assim estava sendo cobrado muito caro. O que leva uma população a comer algo proibido por Deus
e a pagar um preço exorbitante por algo tão sem valor. E mais, né? No caso do esterco, que em outros momentos seria utilizado como adubo, aqui neste momento poderia ser usado como combustível. Era o único elemento que eles tinham e que também estava custando muito caro. Já não tinha mais madeira para tocar fogo, eles não tinham os sistemas modernos que nós temos hoje, e aí precisava de utilizar qualquer coisa e estava se vendendo esterco de pombos como combustível. Olha que situação a cidade chegou por conta da fome, e essa fome não foi por problemas climáticos, essa fome foi causada por um cerco de guerra. Portanto, uma situação de violência externa e agora uma situação de violência interna, uma violência com relação à alimentação. E é claro e evidente que Deus se encarregou de providenciar uma solução para isso, né? Indiretamente ou indevidamente nesse caso, o rei apelou para o profeta, né? Na verdade ameaçando o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu foi lá e disse: olha, amanhã nesse horário vocês vão ter tanta fartura que a comida vai ficar baratinha. Alguém não acreditou, foi punido por isso, mas no dia seguinte, né, Deus providenciou e os próprios sírios que estavam, o exército da Síria, que estava cercando a cidade, se retirou e deixou lá uma série de despojos onde a população da cidade pôde aproveitar e se alimentar. A fome pode nos levar a comer algo que não comeríamos em outra circunstância. A fome pode nos levar a pagar um preço pelo qual não pagaríamos em circunstância adversa. A fome pode nos levar a fazer muita coisa. Mas Salomão disse algo terrível sobre a fome, que hoje algumas pessoas teimam em pensar o contrário, né? Mas eu prefiro crer no que Salomão falou, não dando razão para que qualquer um faça isso. Mas olha o que Salomão fala em Provérbios, no livro dos Provérbios, né? Na verdade, quem falou aqui foi Agur, pensador, né? E ele nos fala o seguinte: duas coisas te peço, não as negues. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Essa é a primeira. E depois ele diz: não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Por que o pensador fala isso? Dá-me o pão que me for necessário. Versículo 9. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Olha que coisa interessante. Agur, esse pensador que falou o provérbio, ele nos traz uma reflexão interessante. A gente vê bastante alguém refletir por aí que alguém só rouba ou não, dependendo dos valores que tem. Mas no entendimento dele, e que a gente é obrigado a concordar, eu sou obrigado a concordar, você não é obrigado, né? Mas, à medida que essa fome vai aumentando, você vai sendo tentado a furtar. E aí ele pede a Deus: Senhor, não me deixe. Se ter fartura, ou se ter aí, vamos chamar assim, numa linguagem mais genérica, ter riquezas em excesso, pode levar o homem a esquecer de Deus, o nada ter, levando a uma fome contínua, deixando o ser humano famélico, isso é capaz também de fazer com que o ser humano venha a furtar, venha a tirar escondido de alguém. É importante nós entendermos o seguinte: hoje há uma discussão
sobre alguém subtrair de outro para saciar sua fome, se isso é algo criminoso ou não, se isso é passível de punição ou não. Eu não quero entrar aqui na discussão sobre a ótica jurídica, até porque eu não sou operador do direito, né? Não sou nenhum rábula e, portanto, não tenho condições de fazer análise desse tipo. Mas a gente já sabe, né, que já há ponto pacífico com relação ao furto famélico, onde o indivíduo com muita fome pode entrar num supermercado, pode entrar num local, pegar um alimento e se alimentar, não é levar e tal, e fazer estoque, como muita gente, né, pode fazer. Aí, não. O indivíduo entrar com fome em determinado local, comer, né, e já há ponto pacífico na justiça brasileira, né, de entender que o cara saciou ali a sua fome naquele lugar, né, ele não será imputado a ele, né, ele não vai ter que pagar nenhuma pena aí, não vai ser nada tão caro, né, não vai ser preso por isso, né. Claro que eu não estou usando aqui a linguagem jurídica adequada, mas já se entende isso. Por quê? Porque a fome é algo tão violento que algumas pessoas hoje até chegam a praticar dessa forma, né? O indivíduo morrendo de fome passa e pega o alimento lá. Lembro, comer, não é levar, colocar na bolsa para comer depois, aí já não é entendido como furto famélico, né? Mas por que a gente precisou refletir sobre isso? Exatamente para entendermos as palavras de Agur, que a gente, tendo muita fome, a pobreza sendo muito, pode furtar. E aí ele entende que isso é tomar o nome de Deus em vão. De qualquer forma, o indivíduo que o faz isso, né, ele não o faz com muita satisfação, ele faz constrangido. Não deixa de ser constrangedor uma situação como essa, né? Então veja, uma cidade cercada, um povo passando fome, descumprindo a vontade de Deus, deixando de fazer, né, deixando de se alimentar devidamente, né, até comprando de um modo que não deveria, isso tudo por conta da fome. Por que nós temos fome hoje no mundo? Há causas diversas para a fome, né? No caso, a Bíblia nos fala, no segundo livro de Samuel, no capítulo 21, que Israel foi punido por conta do descumprimento de uma promessa feita aos gibeonitas por Josué no passado, e que Saul não cumpriu a promessa e, consequentemente, isso trouxe fome para Israel, né? Também nós temos o caso de castigo com fome aos descendentes de Eli. Deus, né, prometeu que os descendentes de Eli, os que sobrassem com vida, iriam passar fome, iriam pedir para fazer o que a gente chama de bico, né? Fazer um bico de sacerdote, já que eles eram descendentes, mas iam perder o seu lugar. Fazer um bico de sacerdote por um bocado de pão. Então, uma das causas de fome no mundo pode ser o castigo de Deus para alguns indivíduos. Estamos falando aqui do plano do indivíduo. Mas a maioria dos problemas da fome do mundo não é isso. O que nós temos hoje de fome no mundo é causado por ganância, por má gestão de recursos, por descontrole populacional, finalizando por falta de Deus, né, por parte do homem. Claro, é sim o fato do ser humano ser mau gestor, né? É fato do ser humano ser ganancioso, é que provoca essa fome e que traz essa violência. Nós vivemos hoje num mundo que tem fome em todos os lugares. Mesmo em países que a gente conhece como do capitalismo central, nós encontramos pessoas ou grupos que estão passando fome, quer sejam usuários de drogas, né, quer estejam em situações as mais complicadas. Poucos países hoje estão completamente livres da fome, né? Porque isso, geralmente, por má gestão pública, né? Os gestores, os responsáveis, não têm tomado os cuidados devidos para isso, né?
Agora, nós precisamos refletir uma coisa. Nós temos a fome material, mas eu gostaria de refletir também sobre a fome espiritual. E aí, isso é só um destaque, um parêntese que nós precisamos fazer, que está lá em Amós, no capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O mundo tem fome, fome material, e agora eu quero dar um destaque também na fome espiritual. Entendendo que a palavra de Deus, e aí se eu fosse falar sobre isso, seria algo mais espiritualizar o nosso contexto aqui, mas a palavra de Deus também é capaz de alimentar. Jesus refletiu sobre isso ao dizer, e ele falou diretamente para Satanás e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus quis dizer é que a palavra de Deus, ela não só é capaz de trazer a vida ao homem, como nós vemos, no sopro divino, o que sai da boca de Deus, o sopro divino, lá no começo, na criação do homem, e a palavra de Deus no capítulo 37 de Ezequiel, quando o profeta é só autorizado a usar essa palavra, profetizar, e o Espírito vir e soprando trazer à vida os ossos secos. A gente entende que a palavra de Deus faz muito mais do que isso, quando reflita comigo algo espiritual e até pode parecer controverso com você. Nós não podemos acreditar que Moisés subiu para falar com Deus no monte, passou 40 dias lá com ele e que ele levou marmita para falar com Deus. Então, a gente precisa entender que, pelo fato, é só um entendimento e uma dedução lógica. Isso não está no texto bíblico e é claro que você não é obrigado a acreditar nisso, mas por uma dedução lógica, nós precisamos crer que Moisés subiu para falar com Deus e que ele se alimentou só da palavra de Deus. O que Deus falou para ele foi mais que suficiente para que ele não necessitasse de se alimentar. Mas saindo desse ponto espiritual e voltando para a fome material, hoje nós entendemos que a fome continua. Não essa fome que Deus disse que vai mandar e que mandou sobre o mundo, da necessidade de ouvir a palavra de Deus, que as pessoas sentem essa fome, mas nós estamos falando agora da outra fome, aquela fome que o homem criou e que temos pressa também que ela seja resolvida. E quando eu falo em fome, não estou falando de algo que eu ouvi falar. Estou falando de algo que eu passei. E não posso, hoje eu estou sorrindo, mas não posso descrever com satisfação que não foi uma coisa boa. Só me serviu como uma experiência e como uma experiência extremamente válida. Mas sim, hoje eu posso entender as pessoas que passam fome e posso de alguma forma contribuir com elas, na medida do possível, para minorá-lhes, para diminuir-lhes essa fome. Nós encontramos na Bíblia Jesus Cristo fazendo um milagre e multiplicando os pães e os peixes. Veja, Jesus Cristo não criou pão e peixe naquele momento. Ele multiplicou algo que já havia. Para que Jesus Cristo multiplicasse aqueles pães, precisou que uma mãe providente houvesse dado comida para seu filho, que ia ouvir a palavra de Deus, saísse de casa com comida, e aí essa comida foi por Jesus multiplicada. Precisamos pensar nisso,
Porque muitas vezes queremos que Jesus, para fazer a multiplicação em nossa vida, ele crie também os pães e os peixes, quando nós temos a obrigação de fazer a nossa parte, levar os nossos pães, levar os nossos peixes e entender que em algum momento Jesus Cristo fará essa multiplicação. Claro que você entende essa linguagem metafórica que eu estou utilizando. É dever da igreja ajudar a combater a fome no mundo. É dever do cristão ser um elemento de combate a essa fome. Como nós podemos fazer isso? Se é dever da igreja contribuir para que as pessoas conheçam a palavra de Deus, que vai alimentar essa fome descrita lá em Amós 8:11, também é dever da igreja alimentar materialmente. Afinal, nos diz a palavra de Deus que nós não podemos simplesmente despedir a pessoa vazia, a pessoa que tem necessidade, a pessoa que tem fome. Então, hoje, principalmente aqui na Catedral, nós temos algumas ações, algumas atividades que procuram contribuir de alguma forma para diminuir essa fome no mundo. É claro que nós sabemos que as nossas ações aqui, elas nem de longe são suficientes. Elas só são o que nós podemos fazer nesse momento, né? É claro que, havendo condições, essas ações poderão ser aumentadas e que a fome do mundo é muita. Lembramos que Jesus Cristo deixou claro, ao falar para Judas e para os discípulos, que os pobres nós sempre teríamos conosco. Portanto, e aí ele não falou, mas ficou subentendido, que nós poderíamos ajudá-los a qualquer momento. E, já que teremos sempre pobres no mundo, temos a obrigação de contribuir de alguma forma para, como estudamos semana passada, a sustentabilidade. E dentro dessa sustentabilidade, entendemos nessa semana, contribuir para que o ser humano consiga sair dessa situação de fome, de necessidade e passe, de alguma forma, a ter suprido todas as suas necessidades. Então, é dever da igreja fazer assistência social, entendendo que a igreja não é um braço do Estado, a igreja não é uma ONG. A igreja, ela tem uma função de alimentar espiritualmente o mundo e, no caso de um mundo famélico, alimentar também materialmente. Alimentar também fornecendo alimentos, fornecendo refeições, de alguma forma, a igreja tem o dever de não despedir ninguém de mãos vazias. Por isso que nós aqui fazemos alguma coisa e pretendemos fazer ainda mais. Contribuímos para fazer ainda mais. Estamos aqui com Catedral Inspiração, nós estamos aqui com outras atividades da diaconia e assistência social, tentando de alguma forma fazer aquilo que Deus nos orienta a fazermos, entendendo que hoje a igreja faz essas duas coisas, mas ela não pode esquecer a sua função espiritual, visto que um dia, aqui ou em outro lugar, o Estado pode assumir a sua obrigação, que é a de prover as necessidades básicas do indivíduo. E a igreja não vai ficar sem função. Se a igreja passa a ser somente um braço de assistência social, no momento que o Estado assumir a sua função, como nós entendemos em alguns países da Europa hoje, a igreja deixa de ter a sua função e tende a desaparecer. Mas se a igreja, entendendo as suas funções, contribui com a necessidade material e também faz a sua função espiritual, no dia que o Estado assumir a sua função, a igreja continuará fazendo a sua parte, alimentando as almas famintas do mundo, aqueles que necessitam de ouvir a fome descrita lá em Amós, de ouvir a palavra do Senhor. Enquanto esse ideal, por exemplo, não chega para nós, como chegou em alguns países da Europa, nós vamos continuar fazendo as duas partes, entendendo o seguinte, diz Gálatas, capítulo 6, versículo 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé.
Em outras palavras, eu tenho a obrigação de, estabelecendo prioridades, ajudar os meus irmãos e, em seguida, ajudar os demais que necessitam de acordo com os que forem aparecendo. E assim fazendo, nós como igreja vamos ajudar a combater esta violência tão grave. E posso dizer para vocês que hoje, passados 50 anos daquela situação de fome que vivi, onde alguém da igreja me ajudou, me tirou daquele aperto tão grande, contribuiu de alguma forma para eu hoje estar aqui. Hoje eu me sinto na obrigação, não de esperar mais nenhuma bênção de Deus, mas sim de, agradecendo a Deus por aquele bem que me fizeram, contribuir com aqueles que hoje necessitam também de alguma forma de se alimentar. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que nós possamos assim sempre continuar contribuindo para um mundo melhor e evitando essa violência da fome. Tenha uma boa semana.